O Vasco joga hoje em Mirassol, mas está hospedado em uma cidade vizinha. Fernando Diniz terá 2 desfalques certos na partida de hoje, que é importantíssima para que o Vasco não caia para a zona de rebaixamento. E a janela de transferências internacionais? O Vasco tem pressa, mas a janela joga contra. E eu vou te explicar. Beleza pura, povão vascaíno, que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like. Deixe o seu joinha aí, se inscreva no canal, ative as notificações, juntos vamos chegar à marca dos 100 mil. Eu vou rodar a vinheta e na volta, só dá Vasco! Vinheta rodada, o tempo que você teve de se inscrever no canal. O meu muito obrigado. Não é casa de apostas, nem dicas para você sair faturando por aí. É algo completamente diferente. O meu gestor de banca vai te ajudar a ganhar nas apostas esportivas. Estou deixando o link na descrição e também no primeiro comentário fixo. Torcedor, hoje o Vasco joga diante do Mirassol a partir das 6h30 da tarde. O Vasco, que após o jogo contra o CSA, permaneceu em Maceió. Jogou na quarta, treinou na quinta à tarde, sexta pela manhã, no CT do CSA e viajou ontem para a cidade de São José do Rio Preto. E permanece por lá. Não foi para Mirassol. O Vasco continua em São José do Rio Preto e vai fazer o trajeto de ônibus para o local da partida, distante cerca de 35 minutos. Após o jogo de hoje contra o Mirassol, a delegação retorna de ônibus para São José do Rio Preto e pega avião, retornando ao Rio de Janeiro. Portanto, ainda hoje, a delegação vascaína desembarca no Rio. Partida de hoje será no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, ou simplesmente Estádio Maião. Primeira vez na história que Vasco e Mirassol irão se enfrentar. Fernando Diniz tem 2 desfalques certos. Léo Jardim tomou cartão vermelho na partida diante do Internacional, será substituído pelo Daniel Fusato. E na lateral direita, o PH tomou o 3º cartão amarelo contra o Inter, cumpre suspensão, entra Puma Rodrigues. Essas alterações elas já estão certas. Outras mudanças poderão ocorrer. Por exemplo, Nuno Moreira não está bem fisicamente, talvez precise de uma pausa. Felipe Coutinho reapareceu contra o CSA, ficou no banco de reservas, entrou no decorrer do segundo tempo. Pode pintar hoje como titular, saindo no decorrer do jogo para a entrada do Nuno Moreira. Aquele revezamento que o Coutinho e Payet fizeram por algum tempo poderá ser feito na partida de hoje. Eles jogam juntos, Coutinho e Nuno Moreira, mas por uma questão pontual, pode ser que o Coutinho comece jogando e o Nuno Moreira entre no lugar do Coutinho no decorrer da partida. Situação do João Vitor poderá ser barrado? Acredito que sim. Já não vai jogar contra o CSA, porque foi expulso. Acho que João Vitor fica no banco de reservas. Vitória hoje é muito importante. O Vasco é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, tem 15 pontos. Se o Vasco derrotar hoje o Mirassol, vai para 18, ultrapassa o Vitória. Vitória tem uma parada indigesta, né? Joga amanhã diante do Palmeiras. Então o Vasco tem uma boa possibilidade de ultrapassar o Vitória e se manter à frente da equipe baiana. Se o Vasco empatar a partida de hoje ou perder, o Vasco poderá ser ultrapassado pelo Santos. Santos tem 15 pontos e o Santos só joga na segunda-feira diante do Juventude. O jogo será na Vila Belmiro. É uma vitória certa do Santos? Tudo indica que sim. Então o Santos, que tem 15, caso vença, vai a 18. Se o Vasco não vencer hoje, se o Vasco
empatar ou perder, será ultrapassado pelo Santos, caso o clube vença na segunda-feira na Vila Belmiro. O Vasco e Santos têm a mesma pontuação, mas o Vasco vence no critério de desempate e o Vasco também tem um jogo a menos do que o Santos. Então a situação do Vasco em relação ao Santos, o Vasco tem uma vantagem, mas terá que, no mínimo, manter essa vantagem, não perdendo hoje para o Mirassol, já será um grande negócio, né? Vencendo o Mirassol. O empate não vai resolver muito o problema do Vasco, não. O Fortaleza tem 14 pontos. É uma equipe que também poderá ultrapassar o Vasco, se o Vasco não vencer hoje. Se o Vasco empatar, vai 16. Fortaleza tem 14, vai 17. Ultrapassa o Vasco. Fortaleza joga contra o Corinthians amanhã em São Paulo. Difícil para o Fortaleza? Muito difícil. Acho que o Corinthians não perde para o Fortaleza em casa. Mas é jogo. O Vasco tem que ficar atento. É mais fácil o Vasco ganhar do Mirassol do que o Fortaleza ganhar do Corinthians. Essa é que é a realidade. Então o Vasco hoje precisa vencer a partida. Bom, o Admar Lopes, quero falar sobre a janela de transferências. Ele está na Europa, buscando novas contratações. Há um problema grande para o Vasco contratar. Por quê? O Vasco precisa de algo emergencial. O Vasco precisa contratar para ontem. Alguém que chegue jogando. Alguém que já entre no time titular. O Vasco precisa de algo emergencial. A Europa não tem qualquer emergência. Por quê? Porque a janela europeia, ela termina no dia 1º de setembro. Na Espanha, no dia 30 de agosto. Na Inglaterra, França, Itália e Alemanha, no dia 1º de setembro. Ora, convenhamos, o jogador que está na Europa não quer se precipitar em aceitar uma proposta para jogar no Brasil, podendo, até o final desse mês, receber uma proposta para se manter na Europa. É óbvio que a preferência dele é se manter na Europa. Aceitando uma proposta para jogar no Brasil, no final da janela. Não pintou proposta na Europa? Opa, então tá. Então eu aceito ir para o Brasil. A janela no Brasil fecha no dia 2 de setembro, de maneira até proposital, após a janela europeia. E os próprios clubes europeus, para negociar com o clube brasileiro, agora, de maneira precipitada, por que não esperar, negociar, oferecer para o mercado europeu? É um negócio melhor. Então, ainda há esse problema do Vasco convencer um clube e um jogador, ainda que brasileiro, a voltar para o Brasil nesse momento com a janela europeia escancarada. Se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo vídeo.